Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 265, capítulo 28, do charlatanismo e do embuste. Ainda nos encontramos no tema médios interesseiros, depois nós vamos para fraudes espíritas, mas ainda não está próximo, logo chegamos lá. Então, dando sequência aqui na questão de número 310, continuando-se da seguinte forma: que diriam daquele que, para ganhar dinheiro, tirasse um corpo do túmulo, né? E o exibisse por ser esse corpo de natureza a provocar a curiosidade? Será menos desrespeitoso do que exibir o corpo, exibir o espírito, sob pretexto de que é curioso ver-se como age o espírito? E note-se que o preço dos lugares será na razão direta do que ele faça e do atrativo do espetáculo. Certamente, embora houvesse sido um comediante em vida, ele não respeitaria que depois de morto encontraria, ou melhor, ele não suspeitaria, né, que depois de morto encontraria um empresário que, em seu proveito exclusivo, o fizesse representar de graça. Cumpre não olvidar que as manifestações físicas, tanto quanto as inteligentes, Deus só as permite para nossa instrução. Então aqui é óbvio, Kardec dando-se sequência, né? Na questão anterior, né? Então, resume-se de uma forma bastante lógica. Então, você observa que Vó, nesse instante, parece que a claridade aqui no ambiente o ambiente que parece estar com a neblina, não parece? Olha só para você ver. Eu procuro mostrar porque às vezes tem pessoas que podem pensar que é falta de claridade, é excesso de claridade, e não é. Isso tudo eu posso dizer que Vó que é responsável por esses efeitos aqui no ambiente. Então fica assim a imagem meio que ofuscada, né? Parece com a neblina, mas não é não. É Vó que está por trás disso. Então, na questão de número 11, continua: postas de parte estas considerações morais, de nenhum modo contestamos a possibilidade de haver médios interesseiros, se bem que honrados e conscienciosos, porquanto há gente honesta em todos os ofícios. Apenas falamos do abuso, né? Então aqui Kardec ele está falando do abuso, do excesso. Mas é preciso convir pelos motivos que expusemos, em que mais razão há para o abuso entre os médios retribuídos do que entre os que, considerando uma graça à faculdade mediúnica, não a utilizam senão para prestar serviço. Então, sabendo de tudo isso, é preciso se conscientizar-se da grandiosidade, da responsabilidade, da mediunidade
dos dons mediúnicos com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles que pensam no Cristo não cobram, eles fazem tudo de graça. Aí é aquela questão que nós já tratamos. A pessoa pode pensar, pode dizer assim, mas que faço então? Ora, a pessoa tem das 7 da manhã até as 6 horas da tarde para trabalhar no seu ganha-pão. Deus condicionou meios para que pudéssemos também adquirir, porque não deixa de ser um atributo, porque a inteligência é um atributo do espírito. É preciso conscientizar-se certas pessoas a respeito disso. A inteligência é um dos atributos do espírito. A inteligência é um dos atributos da alma. Porque alma e espírito é uma coisa só. A única diferença é que o espírito ainda não reencarnou, está desencarnado, né? E enquanto a alma encontra reencarnada. Então, a inteligência é um atributo da alma, do espírito, como também a moral, o intelecto, também são atributos da alma, do espírito. Você entendeu? Então, da mesma forma, a mediunidade é um atributo do espírito. Os dons mediúnicos significam também atributos do espírito, atributos da alma que estão agregados, vinculados à mediunidade. Então, falando-se em matéria de inteligência, Deus condicionou meios para que pudéssemos, através da evolução, amealhar o atributo que se chama inteligência. E também aqui no corpo físico, nós somos detentores de perna, de pé, mãos, braços e inteligência. Justamente para que venhamos a trabalhar fisicamente, não utilizando a mediunidade, os dons mediúnicos. Porque aqueles que utilizam a mediunidade para o sustento, né, do corpo físico, para sustentar a vida, ele responde amargamente depois. E nós sabemos que existem milhões de médiuns pelo mundo, e principalmente no Brasil, que eles vivem da mediunidade. Por exemplo, os pais de santo mesmo vivem. Pais de santo têm apartamento, têm mansões, ostentam vidas de luxúria, graças à mediunidade, graças aos dons mediúnicos. Aí você me pergunta assim, mas esses seres são dotados de dons mediúnicos? Sim, por quê? Porque a mediunidade ela é neutra. A mediunidade ela é neutra. Então, ela atende tanto o lado positivo quanto o lado negativo. É neutra. Então, nós não podemos deixar de dizer que esses
indivíduos não são detentores de determinados dons mediúnicos. São. E, de certa forma, a providência divina permite que eles haja dessa forma, justamente porque ali não passa-se de uma prova, de uma expiação, que eles estão tendo a oportunidade de resgatar algumas coisas que fizeram em vidas passadas. Então a todos é dada a oportunidade. A todos. Agora, infeliz daqueles que desviar do caminho. Infeliz daqueles que, virar contramão. Porque ele responde depois amargamente. Então, nós sabemos, existe uma imensidão de pessoas vivendo, como se diz o ditado, às custas dos dons mediúnicos. Mas como essas pessoas conseguem trabalhar às custas da mediunidade? É lógico, não podemos deixar de dizer que são seres ostensivos, sensitivos. São. Só que eles estão equivocados, usando de uma forma equivocada aqueles dons que eles possuem. Mas há espíritos ali auxiliando, há espíritos que os auxiliam, mas que espíritos são esses, Luiz? Pode ter certeza que não são espíritos do bem. São espíritos semelhantes a eles. Então, de certa forma, charlatões, mistificadores, impostores, hipócritas, nunca que espíritos do bem. Pode ter certeza que nunca que espíritos do bem. Por mais que no princípio os espíritos do bem, eles costumam no princípio orientar aquele médium para não tomar aquele caminho. Porque aquele caminho ali depois, ele, no final, ele é um caminho assim tortuoso, doloroso, mas a fantasia, a ilusão, as ilusões aqui da Terra, os desejos, os prazeres, as pessoas se deixam levar tanto por esse lado que eles tapam os ouvidos aos bons conselhos fornecidos pelos bons espíritos. Então os bons espíritos se afastam daqueles nossos irmãos. E aí você pode me dizer assim, mas não é falta de caridade os bons espíritos se afastarem desses médios? Ora, os bons espíritos, eles não se detêm onde nós nos detemos. É preciso entender isso. Os bons espíritos não se detêm onde nós nos detemos, principalmente quando a questão é o equívoco mediante a justiça divina. Então, aqui continua aqui na 311, o grau da confiança ou desconfiança que se deve dispensar a um médium retribuído depende.
o grau da confiança ou desconfiança que se deve dispensar a um médium retribuído depende, antes de tudo, da estima que infundam seu caráter e sua moralidade, além das circunstâncias. O médium que, com um fim eminentemente sério e útil, se achasse impedido de empregar o seu tempo de outra maneira e, em consequência, se visse exonerado, não deve ser confundido com o médio especulador, com aquele que premeditadamente faça da sua mediunidade uma indústria. Veja bem, conforme o motivo e o fim, podem, pois, os espíritos condenar, absorver e até auxiliar. Eles julgam mais a intenção do que o fato material. Tudo bem. Nós respeitamos o que Allan Kardec acabou de dizer aqui nesse exato momento. Só que respeitar não significa que eu tenho que concordar. Por que não significa que eu não tenho que concordar? Porque a partir do momento que eu penso em Nosso Senhor Jesus Cristo, a partir do momento que eu penso que eu posso, através da disciplina, buscar outros meios de sobrevivência, eu, em momento algum, eu devo aceitar qualquer tipo de remuneração. Em momento algum. Então veja bem, nós vamos voltar a isso aqui agora. Kardec está dizendo aqui, o grau da confiança ou desconfiança que se deve dispensar a um médium retribuído depende. Depende. Antes de tudo, da estima que infundam seu caráter e sua moralidade. Então você observa que aqui existe algumas nuances de que até certo ponto pode ser remunerado. Veja bem, além das circunstâncias, o médium que, com um fim eminentemente sério e útil, se achasse impedido de empregar o seu tempo de outra maneira, e, em consequência, se visse exonerado, oxe, meu Deus do céu, exonerado, não deve ser confundido com o médium especulador, com aquele que premeditadamente faça da sua mediunidade uma indústria, conforme o motivo e o fim podem, pois, os espíritos condenar, absorver e até auxiliar. Eles julgam mais a intenção do que o fato material. É óbvio que é dessa forma mesmo. Mas acontece que
aquele médium que tem conhecimento dos desígnios das leis divinas, aquele médium que tem conhecimento da doutrina dos espíritos, nunca, mesmo aqui, nesse parágrafo aqui, Kardec orientando de uma forma assim, branda, porque ele não está diretamente dizendo é permitido, não. Ele está usando aqui considerações, ele está fazendo certas considerações de que mediante certas situações determinados médios eles podem sim, de alguma forma, ser ajudados. Só que eu particularmente não concordo. Porque em momento algum, o médium deve ser remunerado. Em momento algum. Passe ele o que passar. Enfrente o que tiver que enfrentar. Nunca que use os teus dons mediúnicos, a tua faculdade mediúnica, para ser remunerado aqui na Terra através do que ele faz com a sua mediunidade. Na casa espírita, veja bem, gente. Na casa espírita, você percebe que um médium está passando por uma certa dificuldade ali na casa espírita? Sim. Que se juntam todo mundo e, vamos dizer assim, converse com a pessoa. Chame aquele médium num canto, né? Ali, vem cá, fulano, vamos conversar. Nós estamos percebendo que você não está passando assim por uma situação lá muito agradável, por mais que você é uma pessoa assim, que tem uma aceitação muito grande, é uma pessoa muito resignada, mas nós gostaríamos, já conversamos aqui, já nos acertamos, então nós vamos custear as tuas despesas até você equilibrar. Então, cesta básica, energia, água, até você, né, estabilizar, até essa tua situação estabilizar. Então, a casa é obrigado, até por uma questão assim de amor uns pelos outros, porque da mesma forma como nós nos reunimos na casa espírita para distribuir cestas básicas às pessoas necessitadas, né? Para custear uma água, uma energia de uma pessoa estranha, nós podemos fazer por aqueles integrantes da casa, por aquela faxineira, por aquele médium ali de cura, por aquele médium psicógrafo, você entendeu? Nós podemos. Ora, aquela pessoa ali é uma pessoa comum, como aquelas outras da rua. E deixar de ajudá-los naquele momento que percebemos que está passando por dificuldade, isso aí caracteriza falta de caridade, inclusive do grupo. Então o grupo não pode ficar olhando só para o lado de fora do centro. Ele tem que olhar para o lado de dentro também. Ele tem que observar as pessoas ali que estão passando por dificuldade. E chegar na pessoa e conversar com a pessoa.
Afinal de contas, todo mundo é irmão, né? Isso não é remuneração. Pode ter certeza de que esse comportamento não é uma remuneração pelo trabalho que a pessoa executa ali na casa espírita. Psicografa, é um médium de cura, é um médium que, enfim, é um médium ali que a mediunidade dele é usada ali naquela casa ali para ajudar muitas pessoas. Pode ter certeza que o que nós acabamos de dizer aqui agora, movidos por vó, isso não é uma remuneração. Ele não está recebendo pelos dons mediúnicos dele, pelo que ele tem feito ali na casa em prol das pessoas. Não. Ele está sendo ajudado pelos membros da casa como se fosse ele uma pessoa estranha qualquer, que a casa também contribui constantemente. Quando ele estabilizar, ele mesmo vai chegar nos membros da casa, vai chegar e dizer, assim, olha, agradeço vocês, mas já me estabilizei e agradeço mesmo, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim. Então você consegue entender que as pessoas não estão ali fazendo, não é pela mediunidade da pessoa, pelos dons mediúnicos, e sim pelo fato de todos serem irmãos, né? Vamos para o próximo vídeo.